A procura de um camisa 5 feito pela diretoria gremista muito se dá pelo descontentamento inicial em Gustavo Cuejar, o time que está sendo testado por Luiz Castro para a partida contra o São José e também contrato renovado com promessa que veio da base. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixou o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá, informação que trouxe GZH, tá? E isso explica muita coisa do que a gente vem acompanhando da janela de transferências do Grêmio. A direção não está contente com este início do Cuejar, tá? E uma transferência não é impossível de acontecer dependendo da gestão. O Cuejar chegou no início de 2025, se tinha uma expectativa muito alta em cima dele, né? Pelo que ele já foi como jogador, principalmente no Flamengo, aqui no futebol brasileiro. Só que desde então ele não conseguiu desempenhar o que se esperava e também pelo que se paga ao Gustavo Cuejar na expectativa de um futebol que ele já atuou, tá? Cuejar, no início, foi alegado que o trabalho do Quinteiros não foi o ideal. Mano Menezes também não conseguiu fazer com que o atleta rendesse em um bom nível. Teve algumas partidas boas, mas não o suficiente, né? E aí chega para a temporada 2026, para uma pré-temporada, o Cuejar, tudo bem, se tinha férias, enfim, mas aparentemente um pouco acima do peso e não está cotado nos prováveis times do Grêmio da maneira como se esperava, porque o Cuejar hoje era para ser um dos titulares. A qualidade ele tem, certo? Mas não está cotado entre os titulares de Luiz Castro. E isso casa muito com o que a gente tem de informação que já a GZH trouxe, que uma negociação não está descartada. E aí a gente começa a entender os processos. Por que o Grêmio procura um camisa 5? E a explicação é justamente essa: o Cuejaro não está entregando. Hoje a gente tem o Dodi como camisa 5, o Luiz Castro na última partida do Grêmio contra o Avenida jogou com Arthur e Thiaguinho como titulares, mais alinhados, mas pegando como um 5 o Arthur, vinha buscar mais o jogo na defesa do que o próprio Thiago. Então, a gente começa a entender o porquê essa procura do Grêmio por um camisa 5, né? Porque o Cuejar não conseguiu desempenhar e não conseguiu convencer a diretoria. E aí, então, a negociação não está descartada. A questão é, quem é que vai contratar o Cuejar e quem é que vai contratar o Cuejar pelos valores que ele recebe no Grêmio? É esse o ponto que a gente tem que destacar. Contrato ao final de 26, por enquanto fica treinando no Grêmio, deve ganhar alguma oportunidade amanhã, talvez não como titular, mas alguns minutos contra o São José. Mas o Grêmio segue na procura então de um camisa 5 e isso explica muita coisa de por que o Grêmio procura. Porque o Cuejar não está convencendo. Bom, a gente falou de uns minutos para o Cuejar, a gente precisa falar do time, do provável time que vai a campo contra o São José. Partida que marca a estreia do Grêmio na temporada em casa, mas sem o seu torcedor, por conta de uma punição ainda da final do Campeonato Gaúcho de 2025. Então, o Grêmio está punido com um jogo sem torcida de portões fechados. E a Imortal trouxe uma informação do time que deve ir a campo. É importante a gente ressaltar que o Luiz Castro deve dar minutagem a vários jogadores, a todos os jogadores do Grêmio, para entender quem vai servir, quem não vai servir, quem deve ser titular, quem não deve ser titular. Então amanhã a gente deve ter um time mais mexido, tá? A informação da Imortal é que o time que vem sendo testado tem Gabriel Grano no gol, João Pedro na lateral direita, Luiz Eduardo Kahneman e Vieri na esquerda, tá? O Marlon ainda sob cuidados por conta de um retorno de lesão. Dodi, Edenilson ou Cuejar, a tendência de Cuejar começar no banco de reservas. Pavon, William, Gabriel Mack e André Henrique, tá? Esse é o time que foi testado. O Mack era para ser titular contra a Avenida, mas não foi para Santa Cruz por conta de uma segurança, um cuidado da parte jurídica do Grêmio pela expulsão que ele teve no final do Sub-20. Então, para evitar qualquer problema, não foi relacionado. E agora, então, deve ganhar a oportunidade como titular nessa partida contra o São José. Uma expectativa muito boa que a torcida tem em cima do Mack, pela promessa que ele é, para ver se a gente consegue ver de fato o Gabriel Mack bem diferente, né, do que a gente não viu ano passado no profissional. Algumas partidas, é verdade, ainda com o Gustavo Quinteiros, mas não ganhou tantas oportunidades como se esperava. E agora, então, fazendo a pré-temporada desde o início com o Grêmio, a gente espera que a gente possa ver o Mack mais vezes com a camisa tricolor. Então, é um esboço de time. Hoje, o treinamento dessa terça-feira seria determinante para saber o time, até porque é amanhã o jogo, né? Mas esse é o time que vinha sendo testado
e que provavelmente vai a campo sob o comando de Luiz Castro na Arena, tá? E para fechar o assunto da informação de renovação, que trouxe lá o Globo Esporte, tá? O Grêmio renovou com o Vieri, o contrato do Vieri, que ia até 2027, agora vai até 2029, também é um aumento na multa nacional e internacional para transferências do zagueiro, tá? Recentemente ele foi procurado pelo Botafogo, vieram duas propostas de empréstimo com opção de compra, mas propostas que não agradaram o Grêmio e por isso não liberou. O Vieira é um zagueiro que é interessante, tá? Joga pela esquerda, joga improvisado na lateral esquerda, inclusive está cotado para ser titular nessa última posição amanhã contra o São José, e vai estar sendo observado por Luiz Castro. É uma das opções que tem na defesa, junto com o Gustavo Martins, junto com o Luiz Eduardo, com o Kahneman, com o Noriega, com o Balbuena, enfim, com toda a turma que a gente tem na defesa. Então o Grêmio, vendo essas procuras, foi lá e renovou o contrato para aumentar essa multa. É importante ressaltar que ano passado também recebeu uma oferta do Al Sharjah do Oriente Médio, que só que não concretizou essa negociação, né? Então, vendo toda essa situação, o Grêmio renovou o contrato do Vieri até o final de 2029 com com o aumento da multa nacional e internacional também, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. Tu ainda tem esperança que o Cojar possa render na temporada? E também o time de amanhã, quem tu escalaria? Quero saber a tua opinião, tá certo? Não te esquece, então deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.